Nessa questão, nós temos multiplicação e soma, temos uma fração e temos um expoente negativo. Se você já sabe resolver isso aqui de cabeça, deixa a resposta nos comentários. Mas se não, vem comigo que eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é o que significa essa potência negativa. Olha só, quando a gente tem um número negativo no expoente, por exemplo, 2 elevado a menos 1, isso significa que esse número vai ser invertido. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre 2. O mesmo valeria, por exemplo, se você tem 3 elevado a menos 2. O sinal negativo vai fazer com que esse 3 seja invertido e vá para baixo, e o 2 vai continuar sendo o expoente dele. Então, esse 4 elevado a menos 2, na verdade, ele vai se tornar 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Olha como é que fica. 3 vezes 1 sobre 4 elevado ao quadrado, mais 5 sobre 16. Tudo bem até aqui? Agora a gente pode responder essa potência. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Lembrando para você que quando a gente tem uma potência, esse número aqui de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai aparecer dentro de uma multiplicação. Então nunca confunda, 4 ao quadrado não é 4 vezes 2 igual a 8, é 4 vezes 4 que é igual a 16. Beleza? Então vamos reescrever nossa questão. Temos o número 3 vezes 1 sobre 16, mais 5 sobre 16. E quando nós temos multiplicação e soma, como é que a gente resolve? Primeiro a gente faz a multiplicação para depois fazer a soma. Como é que fica isso aqui? 3 vezes 1 sobre 16, a gente multiplica a parte de cima pela parte de cima, então 3 vezes 1, que dá 3, e a parte de baixo pela parte de baixo. Quem é a parte de baixo do 3? É o número 1. 1 vezes 16 continua sendo 16. É assim que se resolve o primeiro termo. Mais 5 sobre 16, que é o nosso segundo termo. Agora a gente só tem uma soma de frações. E como é que a gente resolve isso? Quando os denominadores, ou seja, a parte de baixo das duas frações são iguais, a gente repete o denominador, 16, e soma os numeradores. 3 mais 5 é igual a 8. Essa é a nossa resposta, mas não é a nossa fração final. O ideal é que a gente simplifique essa fração até que ela não tenha mais como ser simplificada, até que a gente encontre a fração irredutível. E para poder fazer isso, a gente vai dividir o termo de cima por 8 e o termo de baixo também por 8. 8 dividido por 8 é igual a 1, e 16 dividido por 8 é igual a 2. Essa é a nossa fração irredutível e a resposta da nossa questão. A gente pode dividir a parte de cima e a parte de baixo por números? Sim, desde que nós façamos essa divisão pelo mesmo número. Você não pode dividir em cima por 8 e embaixo por 2. Não é assim que funciona. Como a gente dividiu o numerador por 8 e o denominador por 8, aí está tudo certo. Bem, eu espero que essa questão tenha te ajudado de alguma maneira. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo. Até mais!